frequência, muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Bom dia, Jaquelma. Coach, tudo bom? Nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Bom dia, bom dia. Vamos chegando, pessoal. Você chega, a sua energia sempre contagia. Quando você chega, a sua frequência muda o planeta pra melhor. Melhor o dia, só alegria. O segredo é gratidão. Melhor o dia, na harmonia. Vamos cantar junto essa canção. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Vibra nessa bela vida, todas as feridas vem pra ensinar uma lição. Pra tudo tem saída, deixa que essa vibração invada o seu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Facebook, para você que está no Instagram e para você que está me vendo no YouTube depois, né? Bom, vamos lá. Hoje é o 5º dia do nosso desafio Você Pode Mais. E aí, essa semana... Bom dia, Tati, Cleide, tudo bom? Vamos entrando, Dona Joana. E aí, essa semana, né, a gente começou, tá, trabalhando, né, a identificação de comportamentos, né, de fatores que a gente faz quando a gente está, quando a gente quer alguma coisa, né, quando a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo. Então, essa semana eu trabalhei com vocês, né, eu pontuei para vocês as principais causas, né, que nos atrapalham, que nos atrasam de alcançar um sonho, de realizar um desejo, né, um objetivo que a gente tenha. E por que é tão importante, né, a gente ver isso? Na minha concepção, né, eu acho extremamente importante, porque semana que vem, né, segunda-feira, a gente vai começar a trabalhar, né, eu vou ensinar vocês, né, ferramentas, né? Eu vou entregar para vocês, vou ensinar para vocês ferramentas que vão ajudar vocês a realizar, né? A começar a percorrer essa jornada para realizar o seu sonho, o seu objetivo. Só que não adianta nada, né? No meu ponto de vista, tá? Da maneira como eu aprendi e como eu vejo, principalmente assim na minha vida, né? O que eu experimentei é que não adianta, né? Não adiantava assim essa primeira semana eu já te entregar essas ferramentas e falar para você, né? Como que faz, porque aí depois, na hora que você fosse começar a caminhar, ou que você já estivesse caminhando, esses obstáculos, né, que a gente trabalhou essa semana, essas pedras, elas poderiam e provavelmente, né, elas iriam surgir, e aí você ia ficar tropeçando e ia ficar caindo, né, e isso ia te impedir de seguir adiante. Então, né, eu optei por nessa primeira semana, né, te mostrar, né, te apontar quais são as principais pedras,
né, de tropeço, aonde a maioria de nós caímos, né, no caminho, quando a gente está percorrendo aí essa viagem, né, essa jornada de realização de sonhos, tá? Então, a gente falou sobre isso essa semana, né? Oi, bom dia, Selminha, bom dia. Ai, obrigada, você viu? Hoje eu quis vir de laranja, porque hoje é sexta-feira, né? Tá começando o fim de semana, e aí eu falei, não, hoje eu vou de laranja, ó, blusa laranja, batom laranja, uma coisa bem aberta, assim, né? Bem alegre aí pra gente começar o fim de semana e já preparar para a semana que vem. Obrigada aí que vocês gostaram. Bom, então, né, continuando, né, hoje eu vou falar, tá, de mais um fator que é um fator, assim, que todos nós temos, tá? Todos nós temos e acontece com todo mundo. E aí, depois que eu falar desse último fator, aí eu vou fazer uma revisão, né, para a gente fazer um fechamento da semana, tá? Então, antes de eu falar desse fator, eu quero te falar uma coisa, né, muito interessante, né, que eu aprendi no coaching, tá? Então, no coaching, eu aprendi, né, a gente aprende que o cérebro, tá, ele não distingue o que é real e o que é imaginário, tá? Ele não sabe separar, né? Então, o que é isso? Por exemplo, quando você está assistindo um filme, uma novela, um drama, né? Quando você está assistindo, nós adultos, né, sabemos que aquilo não é verdade, né? A gente sabe que aquilo não é verdade. A gente sabe que aquilo ali, né, é uma peça, é uma encenação, que são atores, né? Diferente da criança. Quando a criança é pequena, ela acha que tudo é verdade, né? Ela está ainda na parte abstrata. Aliás, na parte concreta, né? Mas a gente sabe, só que a gente se envolve, né, de uma tal maneira que a gente chora, né? A gente, assim, é como se a gente estivesse vivendo, né? Não digo todas as pessoas, tem pessoas que são mais, não se envolve tanto, mas muito de nós, né, e nós que nos envolvemos, a gente chora, né? Eu falo porque eu nem gosto de assistir drama, porque, nossa senhora, eu sofro, eu sinto uma dor, né? A gente se envolve com aquilo, a gente chora, chora, chora como se aquilo tivesse acontecendo na nossa vida, né? E por que a gente tem essa reação? Isso daí é porque o cérebro, né? Nós conscientemente sabemos que isso é um filme, que isso não é uma verdade. Só que a gente fica sentindo, né? A gente sente naquele momento como se fosse. E aí você sofre com aquilo, né? Você quer ver filme de terror. Né, eu nem assisto filme de terror. Nossa, zumbi, então, eu não gosto de filme de zumbi de jeito nenhum, porque mesmo sabendo que não é verdade, aquilo é uma coisa que me nossa, eu sinto assim, eu fico com medo, me faz tão mal que depois eu até sonho à noite. E no meu sonho, o zumbi tá vindo tudo atrás de mim, né? E por que isso? Porque o nosso cérebro, né, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Na hora que você tá vivendo aquilo ali, aquele estímulo, né, te provoca aquela reação e você sente, né, você sente aquele mal-estar, você sente aquele medo, dá aquele frio na barriga, o coração dispara, você tem um monte de reações fisiológicas, né, no corpo mesmo, sendo que é tudo mentira, não é verdade? Outra coisa, outro exemplo, né, uma situação triste que você passou, né, às vezes você perdeu alguém, né, que você amava, e aí quando você lembra daquela pessoa, né, ou então algo ruim que aconteceu, e quando você lembra daquele fato, aquele fato já foi, aquele fato está no passado, certo? Ele não está acontecendo no presente, ele não está acontecendo agora. Mas na hora que você pensa nele, né, na hora que você lembra daquilo, é como se você estivesse vivendo aquela situação de novo. E você sofre de novo, você sente, né, tudo aquilo de novo, e aí muitas vezes você chora, você pode perder o apetite, ou aquilo pode te dar uma ansiedade, aí você vai lá e dispara, né, come mais ainda, não é verdade? Isso faz sentido para você? Você já reparou isso? E, na verdade, isso não é real, né, porque isso faz parte do passado, isso não é o que está acontecendo agora. Mas por que então que a gente sente tudo isso? Por quê? Porque o sentimento e o nosso comportamento, ele é disparado, né, pelo estímulo que foi
que o cérebro pegou ali. E o cérebro não sabe se aquilo é real, se aquilo é imaginário. O que você pensar, o que você mandar para ele, ele vai agir de acordo com aquilo. Né? Então, você teve um estímulo de tristeza, né? Ou um estímulo de alegria, né? Que às vezes é por um filme, é por um pensamento que você teve, né? É por a partir de uma conversa com alguém. O que acontece? De acordo com esse padrão, né, de pensamento que você teve, o seu cérebro vai reagir de forma correspondente, né? Então, ele vai ali automaticamente produzir, né, uma emoção, ele vai mandar um estímulo, você vai sentir, ele vai produzir uma emoção correspondente com aquela vibração, com aquele padrão de pensamento, e aí você vai agir de acordo. Então, você vai chorar, você vai ficar com medo, né? Ou vai te dar uma dor de barriga, vai te dar dor de cabeça, pode te dar dor no corpo, né? O teu corpo vai reagir conforme você se sente, que reage conforme você pensa, ok? Então, bom dia, pessoal, bom dia aí. E aí, o que acontece? Então, seguindo dessa linha, tá? Uma coisa muito importante que eu aprendi no coaching e que eu quero passar para você agora se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode conseguir determinada coisa, realizar determinado sonho, de toda forma você está certo. Presta atenção. Se você pensa que pode, se você pensa que você é capaz, se você pensa que você vai chegar lá, que você vai realizar aquele objetivo, então você está certo. Você vai conseguir. Agora, se você pensa que você não pode, que você não é capaz, que aquilo não é para você, você também está certo. E você não vai chegar lá. Você não vai ser capaz, você não vai realizar aquilo. Por quê? Porque aquilo que você pensar, o seu cérebro vai tomar como sendo uma verdade naquele momento, você vai se sentir de forma correspondente a isso que você está pensando e você vai agir de forma correspondente também, tá? Então, o que acontece? Um fator muito, assim, presente, né, que atrapalha todo mundo na realização, né, dos sonhos, dos objetivos, são as crenças limitantes, né? E o que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, tá? Crença são todos os pensamentos que eu acredito. Para mim, na minha concepção, aquilo é uma verdade, né? Pode ser que para o outro não seja, mas para mim aquilo é uma verdade, tá? Então, né? O que acontece? Se eu penso, tá? Se eu penso que eu não sou capaz, se eu penso que eu não posso, né? Não importa a justificativa que eu dê, tá? Mas se eu penso e eu acredito, tá? A crença é aquilo que a gente acredita, a gente tem fé naquilo que pensa, né? Você realmente acredita que aquilo é verdade. Então, se eu penso que eu não posso, se eu penso que eu não sou capaz de determinada coisa, se eu penso que aquilo não é para mim, se eu penso que a vida é muito difícil, se eu penso que tudo assim é muito doloroso, que tudo tem que ser muito sofrido, né, para acontecer, para eu conseguir alguma coisa. Se eu penso que eu sou pobre mesmo, que não tem jeito, que eu nasci para ser pobre, eu vou morrer pobre e não tem como, tudo o que eu pensar, tudo o que eu acreditar vai me produzir um sentimento correspondente e eu vou agir de tal forma. E aí, é claro que você não vai conseguir mesmo, né? Porque você já deu uma sentença, entende? Isso, por que chama crença limitante? Porque a gente acredita nesse pensamento e esse pensamento nos limita. Esse pensamento nos impede de avançar, nos impede de caminhar na direção daquilo que a gente quer. Agora, olha só o contrário, né? Se você pensa que você é capaz, se você pensa que você pode, se você pensa que você consegue, se você pensa que você tem a chance sim, se você pensa que Deus, né? Aí
aí já são crenças fortalecedoras, né? Crenças empoderadoras e cada um tem a sua. Então, mas se você pensa, né? Se você acredita, né? Que você tem um Deus, que você tem Jesus, né? Nossa Senhora, sei lá, seja qual for sua religião, né? Se você acredita que você tem algo maior, o universo, né? Que tem um ser superior, que está na condução da sua vida, e você crendo naquilo, você vai conseguir, né? Como que você vai se sentir? Você não vai se sentir capaz, você não vai se sentir melhor e você não vai agir de uma forma mais positiva? Então, gente, atenção. Eu quero te convidar, tá? Nesse dia de hoje, né, a estar observando o padrão do seu pensamento. Eu quero te convidar a você estar observando como você tem pensado, tá, na sua vida, né, quando você tem um objetivo, né, que nem eu falei, você tem aquele sonho, né, você tem um objetivo, eu queria tanto viajar, né, eu queria fazer uma viagem assim, ou então eu queria tanto ter minha casa própria, eu queria tanto encontrar alguém, né, eu queria tanto ter um relacionamento sério, eu queria tanto conseguir um emprego, né, um emprego novo, né, ou então conseguir um emprego, eu estou desempregado, né, eu queria conseguir um emprego, eu queria tanto quitar minhas dívidas, né, e aí eu queria tanto, né, várias coisas. E aí o que acontece? Tudo vai depender, aí eu quero que você olhe, né, o seu pensamento. Quando você pensa isso, né, o que você quer, né? Então, por exemplo, eu queria muito, eu tô precisando de um emprego, eu queria muito arrumar um emprego. Só que aí se você fica pensando assim, mas é muito difícil, olha a minha idade. Quem que vai dar emprego com uma pessoa com a minha idade? Né? Nossa, mas eu tô formada faz tantos anos, faz mais de 10 anos, né? Eu não vou conseguir, né? Nossa, vai ser muito difícil. Esse padrão de comportamento, né, é um padrão de comportamento, tá? E se você realmente acreditar nisso, isso se torna uma crença que vai te limitar, que vai te impedir, que vai te segurar e não vai deixar você caminhar, né, na direção do seu objetivo. Veja bem, imagina se surge uma oportunidade de uma entrevista, tá? Para uma pessoa dessa, né? Então, assim, você está procurando um emprego, você precisa do emprego, e aí surge, né, você é chamado para uma entrevista. Se você, na sua cabeça, vai para a entrevista pensando que você é velha, pensando que você fez o curso há tantos anos atrás, que você não é capaz, que aí você chega lá na sala de espera, tem aquele monte de pessoa mais nova, pessoa, assim, que você olha e fala, nossa, as pessoas são muito melhores do que eu, né? Fala sério, qual que é a chance da vaga ser sua? Com uma baixa autoestima dessa, né? Que você vai para a entrevista já se sentindo derrotado, né? Qual é a chance da vaga ser sua? É mínima, é mínima. Por quê? Porque você já vai com uma crença que te limita, você já vai com um pensamento que vai te causar um sentimento, né? Um sentimento de impotência, um sentimento de baixa autoestima, né? Um sentimento, você já vai sofrendo para aquilo, né? Em vez de você ir comemorando, né? Nossa, eu consegui uma entrevista, essa vaga vai ser minha, né? Vamos ver o contrário. Se você vai, né? Tipo assim, olha só, surgiu a oportunidade, né? Eu consegui, né? Eu vou participar de uma entrevista e eu vou dar o meu melhor, né? Eu sou mais velha, mas eu tenho mais experiência de vida, né? Eu tenho mais sabedoria, eu já sei lidar melhor com os problemas, eu tenho mais assim manejo com as pessoas, né? De lidar com as dificuldades. Gente, existe muita vantagem em a gente ser mais velha, tá? Nossa, hoje eu vejo tanto isso, né? Como que a gente cresce, né? A sabedoria que a gente... Eu não tenho nenhum problema com a minha idade, tá? Toda vez que eu faço, eu amo fazer aniversário e eu não tenho nenhum problema de estar ficando mais velha. E eu vejo o quanto ficar mais velha é uma coisa, assim, que realmente beneficia a gente, né? Que traz sabedoria, como a gente passa a dar menos importância para o que não importa e mais importância para o que importa, né? Então, veja bem, uma pessoa, se você vai, né, com essa mentalidade, né, com essa crença de que você pode, que vai dar certo, né, que a vaga é sua, como vai ser o seu comportamento na entrevista? Não vai ser muito melhor? Você vai ficar mais autoconfiante?
provavelmente você não vai ter o branco, né? Chega lá, a pessoa vai te fazer uma pergunta, você vai conseguir dar uma boa resposta, você vai conseguir causar uma boa impressão, né? Você percebe a diferença? Então, gente, crença limitante, tá? Presta atenção. Hoje eu quero te convidar a olhar para você. Olha para o seu padrão de pensamento quando você deseja alguma coisa, tá? Quando você quer alguma coisa, olha para o seu padrão de pensamento. Você é uma pessoa que acredita que você é capaz, que acredita que aquilo pode realmente acontecer na sua vida. Você acredita, de repente, aí, né, em algo superior, que conduz, que está no controle da sua vida e que vai dar certo, algo que você, né, possa pôr a sua fé e seguir em frente. Né? Você acredita que você tem dentro de você esses recursos? Você acredita que você merece realizar isso que você deseja? Ou é o contrário? Ou você quer alguma coisa, mas você acredita que é muito difícil, você acha que você não merece, você acha que você é pobre e nunca vai ter aquilo, ou você acha que aquilo não é para você, ou você acha que você queria ter aquilo, mas se isso acontecer, as pessoas vão te criticar, né? Qual é o seu padrão de comportamento? Veja, né, a tarefa de hoje é: veja o seu padrão de comportamento quando você quer alguma coisa, tá? O que você pensa? Os seus pensamentos são pensamentos que te impulsionam? São pensamentos que te causam emoções positivas, que te levam adiante, que te fazem percorrer, né, ter ânimo, né, e saber que você vai conseguir aquilo? Ou são pensamentos que te limitam, que te impedem, né, que te põem para baixo, e aí você acaba agindo daquela forma e aí realmente você não vai conseguir nunca, né? Realmente são coisas que limitam, tá? Então essa é a tarefa de hoje. E aí, então, eu quero fazer um resumo rápido, tá? Dessa semana. Então, gente, ó, essa semana, tá? Oi, Mariela, tudo bom? Essa semana, tá? O que a gente falou, tá? Então, primeira coisa, né? Para a gente realizar um sonho, tá? Primeira coisa, né? Um sonho, um objetivo, você tem que ter clareza de que é isso mesmo que você quer. A primeira coisa, tá? Você tem que saber se esse sonho, esse objetivo é seu. Presta atenção, veja se você não está perdendo tempo, gastando energia, tá? Atrás, né? Pensando em realizar uma coisa que não é seu. Pensando talvez em realizar algo, né, que foi imposto pelos seus pais, né? Quantas pessoas aí a gente sabe, né? Vou dar um exemplo assim que vocês já devem ter visto, né? Às vezes tem o pai é médico, a mãe é médica, e aí o pai quer que o filho também seja médico, só que o filho quer ser advogado, ou o filho quer ser cantor, sei lá, ele quer ser outra coisa. Só que aí os pais impõem aquilo para ele, né? E aí o filho não tem coragem de assumir o que ele realmente quer, e aí ele fica lá, anos e anos fazendo cursinho, né? Anos e anos prestando medicina, às vezes ele até passa na medicina e ele começa a fazer o curso, mas ele não é feliz. E ele tá ali caminhando naquele objetivo de ser médico, só que na verdade aquele objetivo não é dele, não é um sonho dele. É um sonho do pai, da mãe, do avó, não sei de quem. E aí ele não tem motivação, aquilo se torna um transtorno, um tormento para ele seguir naquele caminho, porque aquilo não é o que dá, não é o que vibra o coração, né? Não tem aqueles ganhos, aqueles benefícios. Por quê? Porque não é o sonho dele, não é o objetivo dele. Então, primeiro ponto, saiba o que você quer, o que você quer, tá? Não é o que o outro quer, é você, certo? Então tem que ser um objetivo seu, um sonho seu, tá? Outra coisa, né? Então, ter essa clareza, né? E ter essa clareza, né, de onde você está, que é do que você quer, né? Aliás, ter uma clareza, assim, de como que você está agora, né? De onde você está e onde você quer chegar, que é esse objetivo, né? Que você deseja realizar, tá? E aí, a gente tem que se preparar para os obstáculos. Então, eu te fiz um convite no primeiro dia para você anotar todas as distrações, né? Então, quando você quer alguma coisa, né? O que te distrai? O que tira do foco,
né? Porque uma coisa importantíssima que a gente trabalha o tempo todo é o foco. A gente tem que ter foco naquilo que a gente deseja, né? E aí a gente sempre, geralmente, às vezes se distrai no caminho, né? Então a gente se perde, aí a gente vai por um caminho, né? Distrai com alguma coisa, distrai com outra, né? Então, quais são as distrações, né? Até ontem a Selminha falou aqui no grupo, né, no Facebook, ela deu um exemplo bem legal, né, um exemplo simples, mas bem bacana, que envolve isso também, né, que ela falou do bolo, né, Selminha? Ela falou que teve um dia, né, que ela resolveu que ela ia fazer um bolo simples, né, e ela levantou, foi no mercado, comprou os ingredientes, né, e falou, não, hoje de manhã eu vou fazer esse bolo. Aí ela foi, não sei o que, se envolveu com outra coisa, e não fez o bolo de manhã. Aí ela fez o almoço e tal, falou, não, agora à tarde eu vou fazer o bolo. E aí ela tinha a intenção de fazer o bolo, porque ela foi até comprar os ingredientes, né? Ela juntou tudo, tava tudo lá para fazer o bolo. E ela queria fazer o bolo, mas aí ela foi fazer outra coisa, não sei o que, e não fez o bolo à tarde. Ela falou, não, agora à noite eu vou fazer esse bolo. Acabou que se enrolou também e não fez o bolo coisa nenhuma, né? Então, o que acontece? Ela tinha aquele objetivo de fazer o bolo, ela tinha a intenção, né, de fazer o bolo, só que ela não manteve o foco, né? Ela manteve, assim, ela acabou se distraindo, ela não priorizou, né? Ela não priorizou, né? E não sei se realmente, né, naquele dia era uma prioridade fazer o bolo, né, Selma? Pode ser que talvez não fosse, né? Tanto que você deixou para outro dia, tudo bem. Agora, fala uma coisa para mim, né? É a questão da urgência que a gente também falou. Se fosse aniversário do seu filho e fosse ter a festa à noite e você precisasse fazer o bolo, você não teria feito? Com certeza, né? Porque aí seria uma prioridade. Você tinha a intenção de fazer o bolo e aquilo era uma prioridade, era uma urgência. Porque imagina ter a festa, chegar o povo e não ter o bolo de aniversário. Seu filho ia sofrer, né? Você ia ficar constrangida, as pessoas, todo mundo chega, que é o bolo de aniversário, né? Então aquilo não foi uma prioridade para você, né? Então, isso também é uma coisa que acontece. Às vezes a gente tem um sonho, né? Só que a gente não prioriza. A gente coloca prioridade em todas as outras coisas. A gente prioriza tudo fora de nós, né? A gente prioriza os nossos filhos, a gente prioriza a nossa casa, a gente prioriza o trabalho, prioriza, né, o nosso esposo, a nossa esposa, priorizamos os nossos pais, né? Às vezes algum amigo que está precisando. Tem muita gente que é assim, né? É sempre o outro em primeiro lugar. E vai deixando o que a gente deseja para depois, né? Vai deixando o que deseja para depois, né? Aí entra na procrastinação, que a gente também falou, né? Vai ficando para depois, né? E aí eu não realizo nunca também, né? Então, é muito importante, né? A gente observar quais são as distrações, a gente manter o foco, prioridade, né? A gente tem que priorizar o nosso objetivo, a gente tem que marcar, né, aquilo como prioridade e seguir em frente, né? A outra coisa também é a questão, né, do motivo. O motivo, né, pelo qual a gente deseja, tá? O motivo pelo qual a gente deseja realizar esse sonho, esse objetivo, será que ele é forte o suficiente, né? Será que ele é mais forte do que essas distrações, né, do que essas tentações que aparecem no caminho? Porque se o motivo não for forte o suficiente, nós vamos cair mesmo. Então a gente falou um pouco sobre isso, né? Eu te dei um exercício simplificado, tá? Porque essa ferramenta que eu te passei do coach, que é a ferramenta de ganhos e perdas, ela tem mais outras duas coisas que tem que ser feita, né? Mas aqui para você eu simplifiquei, né? Que já dá para ter uma primeira visão, tá? Então, que é o quê, né? Quais são as coisas que você ganha, né? Quais são as coisas, assim, quais são as vantagens, os benefícios que você vai ter na sua vida e as pessoas também, às vezes, ao seu redor, né? Quando você realizar esse seu objetivo, né? Esses motivos, né? Esses ganhos, essas vantagens, né? Elas superam as perdas, porque a gente tem que fazer escolha, lembra? Vencedor e perdedor. A dor existe nos dois caminhos, tá? Então, o teu motivo, ele tem ali como base, como sustentação, né, vantagens, benefícios, ganhos, que são fortes o suficiente, que supera a perda. Porque às vezes você não tá afim de encarar, né? Às vezes você vai perder coisas que você não quer, né? Às vezes não é forte o suficiente. E aí você não vai conseguir mesmo, né? Porque o teu motivo não é forte o suficiente.
tá? E aí a gente precisa trabalhar em cima disso, né? A gente precisa encontrar outros motivos, né? Outras vantagens, a gente precisa conseguir enxergar, né? Outras coisas, né? Que nos dê a força suficiente para a gente se manter naquele caminho, né? Para a gente se manter no foco, tá? E aí, outra coisa também é a falta de preparo, né? Então, por que é importante identificar tudo isso? Porque a partir do momento que eu identifico nessas coisas aí que me atrapalham, eu consigo me preparar, né? Eu consigo ver o que eu quero fazer no lugar daquilo, né? O que eu posso, como eu posso me prevenir para aquela situação, né? Então, por exemplo, quem quer emagrecer, né, quem quer emagrecer e passa por uma situação de estresse ou um dia, né, de trabalho estressante, e aí ela se alivia, né, essa pessoa se alivia comendo, tá? Então, o que acontece? A pessoa busca, né, um prazer para aliviar aquela dor que ela está sentindo, aquele estresse, aquela sobrecarga, né, aliviar aquele nervoso. Então, é o seguinte, você vai entrar numa dieta, você vai entrar num regime, você já sabe que você tem esse padrão de comportamento, porque você já analisou, então não adianta você ir sem se preparar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar o quê? O que eu posso fazer no lugar de comer, que também me dá prazer e alivia isso que eu estou precisando aliviar. Né? E aí você tem que se conhecer, você vai atrás, né? O que você pode fazer? Pode fazer uma atividade física, pode namorar, pode dançar, pode jogar um jogo, né? De repente jogar um jogo ali, que tem muita gente também que alivia o estresse jogando, vai jogar futebol, vai andar de bicicleta, né? Vai ligar para uma amiga e desabafar, né? Falar tudo que aconteceu, vai ler um livro, vai fazer meditação, né? Não sei, mas o importante é o quê? A gente se preparar para aquela dificuldade, né? Então é importantíssimo, né? A falta de preparo, tá? A falta de preparo para essas situações que acontecem é um obstáculo, né? Então a gente tem que se preparar. Lembra que eu falei, a gente não se prepara para a viagem? Para realizar o nosso sonho, nosso objetivo, a gente também tem que se preparar. E para a gente se preparar, a gente precisa saber, né, o que pode acontecer. Né? Por isso que a gente precisa fazer, né, esse mapeamento que nós estamos fazendo essa semana, tá? A outra coisa, o outro padrão também que acontece é o quê? Desistência. Aquela pessoa que sempre desiste, né? Começa uma coisa, não, está muito difícil aqui, não vai dar certo, aí já começa e desiste. Então, né, o padrão de desistência, aquela pessoa que começa e nunca termina alguma coisa que faz, né? Ela tem um sonho, ela começa, quer fazer uma faculdade, entra, faz 1, 2 semestres, o que, tranca. Aí depois entra no outro curso, faz mais uma coisa, o que, tranca. Né? Começa uma coisa e não termina, ela desiste, né? Então, identificar se você tem esse padrão de desistência, porque é claro que se isso não for mudado, você não vai conseguir mesmo nunca realizar nada que você queira, né? Se você tiver esse padrão, tá? A outra coisa é o quê? Quando a gente fica culpando o outro, né? A gente culpa, né? Então, assim, a gente sempre põe a culpa fora de nós, né? A responsabilidade pela realização do nosso sonho está sempre dependendo de coisas externas a mim, né? Então, depende da minha mãe, do meu pai, do meu marido, de quando meu filho crescer, né? Depende de Deus, quando Deus quiser, depende de se fizer sol, se fizer chuva, se fizer calor, se fizer frio, depende de quando eu emagrecer, depende de quando eu casar, depende de quando eu me separar, depende de quando a crise passar. Então, né? Olha aí se você tem esse padrão também, se você fica colocando como uma condição, né, a realização do seu sonho, a dependência, assim, do outro realizar, né, se você fica culpando o outro, que é sempre a culpa do outro de você não realizar o que você quer, né, e a partir do momento que você põe a culpa no outro, você está dando poder para essa pessoa, você entende? Você está colocando o poder na mão dela, né, porque se ela não fizer aquilo, se ela não mudar, você não vai conseguir, né? E a sua parte, né? Qual é a sua parte que você tem que fazer que você não tem feito para realizar o seu sonho, o seu objetivo, né? Então, a gente falou sobre isso, né? Sobre a procrastinação, que é ficar deixando para depois, né? Então, deixa, não, amanhã, né? E aí, isso, uma coisa que eu falei hoje também faz parte disso, né? Aquilo que eu falei de você sempre priorizar o outro, né? E você não se prioriza, né? Isso é um fator também, né? Você sempre
né, vai fazendo para os outros, e você vai se deixando para mais tarde, né? E aí você fica procrastinando, você fica deixando para depois e não faz nunca, né? Mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente precisa ver qual é a nossa verdadeira intenção. Porque se eu tenho um sonho e eu fico colocando o outro em primeiro lugar e não a mim, né? Qual que é a minha intenção, né? Muitas vezes a minha verdadeira intenção, tipo assim, eu tenho o desejo de realizar aquele sonho, mas a minha intenção é o quê? É, de repente, não magoar. Eu tenho tanto medo de perder o amor das pessoas, ou eu tenho tanto medo de ser criticada, né, de ser julgada pelo outro, que a minha intenção é o que? É me proteger. A minha intenção é não me expor a isso, né? A minha intenção é me proteger, porque eu tenho esse medo, né? Então, essa é a minha intenção. E aí eu não vou realizar mesmo, eu vou ficar me escondendo, eu vou ficar deixando para depois e sendo a boazinha, né? Para ter o amor de todo mundo, para ser bem falada, né? Para ser bem aceita. E aí eu vou ficar realizando tudo para o outro, né? Só que para mim eu não faço nada, né? Então, a questão do deixar para depois, né? De ficar sempre deixando o que eu quero para depois, é uma questão, assim, a gente precisa analisar qual é a nossa verdadeira intenção quando eu estou fazendo aquilo, né? Se realmente eu quero fazer isso, né? Porque se realmente essa for a minha intenção, então a gente vai e faz, né? E a questão da prioridade, porque se realmente isso é uma intenção, eu tenho que priorizar, ué. Isso é importante ou não é? Entendeu? Às vezes não é importante, né? E aí, se não for importante, não vai ter a força suficiente que vai te fazer avançar. Então, desiste, né? Desiste. Tá? Então, é muito importante, né, a gente olhar para todas essas coisas. Vocês viram, gente, quanta coisa, né? E a última coisa que é o que eu falei hoje, que é as crenças, né? O padrão de pensamento que a gente tem e que nos limita, né? Que nos impede de alcançar aí os objetivos, tá? Então, olha só quanta coisa, né, que pode nos impedir, tá? Então, eu quero te convidar, tá? Essa semana, né? Eu coloquei, tá? Eu tô colocando lá no meu YouTube, né? No meu YouTube não, YouTube não é meu. Eu tô colocando no YouTube, né? No meu canal, tá? Eu tenho o meu canal lá como coach, né? Que é espaço cor, espaço dar, né? Que significa assim, acordar, que é o que? Dar a cor à sua vida, colocar o coração, né? E realmente aí ser o que a gente quiser ser, a gente poder realizar as coisas que a gente deseja. E aí lá no meu canal Acordar, eu tô colocando esses vídeos, tá? Para quem não conseguiu assistir, você que tá me vendo aqui pelo Instagram, porque aqui fica salvo só por 24 horas, né? Se você perdeu algum vídeo, vai lá no meu canal do YouTube, tá? Assiste, né? Ele tá tudo live 1, live 2, 3, 4. Assiste essas lives, né? Faça os exercícios, tá? Se você tá aqui me vendo pelo Face, aqui no Face fica ainda na timeline. E lá no YouTube tem tudo seguidinho, assim, em vídeos, né? No canal é mais fácil até de ver. Aproveita, já se inscreve no meu canal, né? Para você estar recebendo aí as notificações dos vídeos novos, tá? E, gente, aproveita o fim de semana, tá? Faz essa reflexão. Nós estamos fazendo um mapeamento, ok? Então, faz essa reflexão, olha lá, né? Hoje eu fiz esse resumão. É um olhar para si, sem julgamento, tá? Olha para você, veja aí quais são os padrões, né, que você observou, tá? Que você tem, porque aí semana que vem, quando a gente começar, tá? A entrar na ferramenta mesmo, né? Para a gente poder caminhar na realização do objetivo. Quando surgir uma dessas pedras de tropeço, quando surgir um desses obstáculos, você vai estar alerta, você entende? Na hora que surgir ali a primeira pedra, você não vai tropeçar. Porque quando a gente tropeça porque a gente não vê, não é verdade? Quando você vê o obstáculo ali, você pula, não é? Você pula, você não se machuca, você não cai naquilo. Agora, quando a gente tropeça, a gente bate o dedo, a gente se machuca, muitas vezes a gente cai e se rala toda. Então, o que eu fiz aqui é o quê? Eu estou te apontando, né? Nós estamos fazendo o mapeamento dessas pedras de tropeço, porque quando elas surgirem na jornada, quando elas surgirem aí no seu caminho, você não vai tropeçar. Na hora, você vai identificar, você fala assim, opa, tô pondo a culpa no outro. Aí a gente, né, eu vou ensinar a estratégia, você vai pular e você vai seguir adiante, tá? Eu falei assim, opa, né, surgiu a pedra ali, tipo assim, opa, tô procrastinando. Então, opa, tô com vontade de desistir, né?
Opa, ixi, olha a distração aqui no meu caminho, né? Você vai ser capaz de enxergar e você vai ser capaz de pular essa pedra. Você não vai cair, entende? É muito importante esse mapeamento. Então, gente, fica comigo, tá? Amanhã, sábado e domingo não tem live, porque é fim de semana, vamos ficar com a família, né? E aí, segunda-feira, eu estarei aqui de novo, tá? E aí a gente vai continuar, e aí a gente vai entrar mesmo, né, em ferramentas, né, que é para pôr você em movimento para você realizar seu objetivo e para você ver que você pode ser mais, que você pode sim conseguir isso que você tanto deseja, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você quer bem, tá? Vamos aí, né, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, a serem mais felizes, ok? Um ótimo fim de semana para vocês, fica com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.